Queridos amigos da Academia Brasileira de Marketing, a nossa Abramark, hoje eu tenho a honra aqui ao meu lado de ter um integrante do Hall da Fama da Academia Brasileira de Marketing, Felipe Silva, fundador e diretor de criação da agência Gana. Se você não conhece a agência Gana, gente, dá uma pesquisada aí. Já devia conhecer, né? Mas não perca tempo e faça isso agora. Felipe, de Niterói para o mundo, como é que foi esse pequeno, extenso processo? Conta aí, porque acho que tem um monte de gente que não te conhece, cara. Foi um processo longo, hein, cara? De quase 15 anos aí. Mas eu sou lá de Niterói, de uma comunidade chamada Morro do Santo Inácio, o saudoso Morro do Santo Inácio. Cara, na verdade, eu trabalhei pouco lá no Rio, né? Eu fiz faculdade de comunicação. Não tenho nenhuma história romântica com a publicidade. Eu sempre falo isso. As pessoas sempre esperam que eu vou ter uma história romântica. Me apaixonei. Geralmente eu sempre escutava essas pessoas contando, me apaixonei por publicidade, vi um comercial. Não tem nenhuma história romântica, cara, assim. Na verdade, a minha mãe, ela queria muito que eu fizesse uma universidade. Sou o primeiro filho da família que fez a universidade. E aí, por uma escolha, assim, meio qualquer, eu escolhi comunicação social, assim, na verdade. Não foi nem publicidade, né? Aí fui fazer comunicação social e ali tinha que escolher entre jornalismo e publicidade. E eu entrei meio que na faculdade naquela época que todo mundo falava sobre o jornalismo acabar, e acabar os jornais. Sabe que tinha uma época meio apocalíptica assim? E aí eu falei, pô, bom, se vai acabar o jornal, eu não posso ser jornalista, né? Cara, melhor eu escolher publicidade e acabei escolhendo publicidade, cara. E aí foi nessa, assim, de que eu acabei virando redator também por consequência das coisas, as condições, assim, né? Porque eu não tinha muito talento, não tinha muito jeito para o que falavam que era o atendimento, assim, o businessman ali, do que tinha que fazer. Eu achava que não tinha muito jeito, assim. E aí, o diretor de arte tinha que saber mexer nos programas e tal. E eu não tinha nem computador na época, assim. Isso meio que foi sobrando ser redator. Pô, redator é um lugar que dá. Se eu gostava de ler, assim, então eu falava, você tem que ler muito. Eu gostava de ler bastante. Falei, pô, então acho que redator é um lugar. Então fui entrando assim, falei, pô, cara, vou ser redator. E fui ali. Na época que eu comecei, tinha muito concurso lá no Rio, né? Tinha muito concurso de publicidade. Então tinha o Clube de Criação do Rio, tinha o Clube do Futuro, que dava vaga de estágio. Aí tinha, acho que o Festival Latino-Americano de Redação Publicitária, uma coisa assim. Tinha muito concurso que você fazia, ABP tinha concurso. E aí esses concursos iam dando vaga de estágio. Então meio que eu não tinha portfólio também. Eu fui conseguindo vagas de estágio fazendo concursos também, né? Então fazia um concurso, aí mandava uma peça lá no concurso, aí ficava ali entre os 10, ganhava a vaga de estágio. Então eu fui entrando meio que nas agências assim, cara. Mas eu trabalhei muito pouco no Rio, porque que eu fiz um dos primeiros concursos que eu fiz, eu ganhei uma vaga de estágio na época aqui na Santa Clara, em São Paulo. Na Santa Clara, ali do Fernando Campos e tal, bem em 2007. Era Santa Clara, estava voando, assim, uma das principais agências independentes, assim, disruptiva, modelo muito novo. Então eu vim para cá em 2007, assim, já para Santa Clara para estagiar aqui. Então meio que eu trabalhei pouquíssimo no Rio. Então, as pessoas me conhecem mais em São Paulo do que no Rio até. As pessoas meio se surpreendem, às vezes eu conheço gente do Rio que fala, cara, você é do Rio? Eu falo, sou. Cara, mas você trabalhou onde lá? Eu falo, putz, trabalhei pouquíssimo no Rio. Trabalhei na Casa da Criação, na Staff, um tempo pouquíssimo, assim. Então minha carreira foi toda feita em São Paulo a partir daí. E como é que nasce a ideia da Gana? Cara, a ideia da Gana ela foi uma ideia que ela foi amadurecendo durante algum tempo, né? Na verdade, a gente já estava ali numa jornada entre amigos ali, eram algumas pessoas que já estavam numa jornada há algum tempo, todas pessoas negras na publicidade, que já estavam ali se conversando e vendo assim, pô, legal, estava numa jornada ali, era 2019, assim, antes da pandemia, numa jornada ali, assim, de puta, uma valorização da criatividade negra, uma valorização dos profissionais negros na publicidade, da diversidade e tudo mais. Então vinha muita ideia sobre isso das agências, ganhando leão e tudo mais, mas a gente ainda via que estava faltando essa diversidade chegar nas linhas de frente, chegar nas linhas de cima, assim, a gente falou, pô, legal, tem muita ideia, mas cadê os diretores de criação? Cadê os C-levels negros? Cadê os donos de agência negros? Não tem, cadê? Então a gente ficava muito naquele incômodo. A partir daí que a gente decidiu montar, falar, vamos montar alguma coisa juntos pra gente fazer que as nossas ideias vão até o final do processo. Assim, a gente sentia muito que às vezes no final a decisão não era de uma pessoa negra, a decisão não era de um criativo que tinha essa vivência assim, do Brasil real, do Brasil profundo, que depois virou tão falado e que a gente falava na época, mas pô, esse Brasil
que vocês estão falando aí, a gente não chega, né? Então a gente começou a meio que se organizar para isso, falou, vamos montar um coletivo de publicitários que a gente consiga criar coisas e criar coisas para marcas e tal. Só que rapidamente a gente criou umas 2 campanhas assim e já fomos chamados para uma concorrência, assim. E a gente falou, pô, então vamos transformar esse negócio numa agência mesmo, de verdade. E aí veio aquele lugar, né, de, putz, como é que você empreende, monta uma agência sem dinheiro e tudo mais. Mas acho que veio a pandemia e meio que foi um momento que eu acho que, eu não sei se você lembra, Fábio, mas assim, ele deu quase que uma igualada nas coisas, porque, né, a gente imagina que a gente trabalhava em grandes agências, eu e o Ari, na época, meu sócio, né? O Ari tinha trabalhado, tinha vindo, enfim, carreira de Almap, de NBS, de DM9, estava na FCB como diretor de criação. Eu estava vindo, tava ido da África para Yang, assim, grandes estruturas, vendo aquela coisa gigante. Falando, cara, não tem como eu abrir uma agência, não tem como eu abrir uma agência desse tamanho. Só que, de repente, a agência virou a gente em casa com computador, né? E aí foi aí que a gente falou assim, não, cara, mas dá pra gente fazer. A gente em casa com computador, tá todo mundo em casa, assim. Se eu estiver em casa com meu computador, você estiver em casa com o seu computador, a gente consegue. Então foi meio que assim que a gente montou a Gana, assim. Eu falo que é meio inacreditável, as pessoas riem, da gente dar risada dessa história. A gente montou a Gana literalmente com 2 computadores comprados no meu cartão de crédito e 2 computadores comprados no cartão de crédito do Ari. E por coincidência, o banco bloqueou as 2 compras do segundo computador, entendeu? Porque como a gente comprou 2, né, fez 2 compras, ele entendeu que era alguma fraude, né? Porque era o mesmo valor na mesma loja, 2 vezes em sequência, né? Porque a loja não deixava, alguma coisa da loja da Apple não deixava você comprar 2 unidades, você tinha que comprar uma, depois você comprava outra. E aí o banco falou, não, peraí, tem uma fraude aqui, bloqueia a segunda compra. E ainda teve isso ainda, dos 2 cartões. É um momento cômico, assim. A gente falou, cara, bloquearam a minha segunda compra aqui. O Ari falou, mas bloquearam a minha também. Eu falei, cara, então não sei. E a gente tem que ir lá falar com o banco. Cara, mas a gente comprou, né? Sou eu mesmo. E aí começou assim, cara, com 4 computadores, naquele momento de pandemia. E aí a gente foi nessa jornada. Vamos fazer 5 anos agora, né? E deu certo, graças a Deus. Vem dando certo. Assim, a gente fala todo dia, isso não, tá dando certo todo dia. É a jornada do empreendedor brasileiro, né? Você tem uma agência, uma estrutura pequena, média no Brasil, é um desafio muito grande, né? Então, cara, todo dia você tá ali batalhando por cliente, batalhando por projetos, né? A gente teve não vou dizer que é sorte, porque também envolve um pouco de competência, né? Mas a gente tem uma jornada de trabalhar com muitas grandes marcas, assim, né? A Gana, apesar de ser uma agência pequena, a gente acabou trabalhando com muitas grandes marcas nesse processo, né? Então, a gente atende Netflix, Budweiser, Coca-Cola com Guaraná Aquática, nosso cliente desde a fundação. Então, Unilever, L'Oréal, é, enfim, grandes marcas que a gente veio construindo essa relação. Então, a gente tem essa jornada que acaba sendo uma agência pequena que faz coisas para grandes marcas. Então isso faz a gente também estar se esforçando sempre por... A gente tem contas fixas, mas também projetos que vão surgindo com grandes marcas, a gente vai fazendo. Fizemos projetos já com agências internacionais como a Adam Neve de Londres, a gente tocou projeto junto com eles, mas também dividimos projetos já com a África aqui, já dividimos projetos com a IKQA aqui. Então a gente fala que a gente é o Scooby-Loo da propaganda, né? Lembra do Scooby-Loo lá, que era aquele pequeno, mas valente? Então a gente tá nessa, assim, cara. A gente vai valente, vai tentando fazer coisas e acreditando muito nessa... Acho que se vem dando certo também de um lugar que a gente acreditou muito nessa excelência criativa, assim, de cara, assim, coisas que às vezes a gente não tenha, apesar de agora estar se democratizando mais, né? Talvez a gente não tenha as grandes verbas de produção, talvez a gente não tenha grande estrutura para produzir, grande estrutura de mídia, grande estrutura de ferramental, mas a gente consegue dominar uma parte estratégica e criativa aqui que ela é quase que intuitiva, quase que instintiva. Então essa parte a gente vai fazer com muita excelência e a gente vai empatar o trabalho nesse lugar, sabe? Então é nisso que a gente acreditou muito, assim, e veio dando certo nesse lugar, assim. Como é que é ser uma agência pequena, independente, 100% negra, num mercado que ainda é o extremo oposto disso? Assim, como você falou, são muitas camadas, assim, que vão colocando barreiras quase, né, cara? Eu acho que, assim, o fato de ser independente pra gente, ele é bom e é ruim. Assim, é bom por conta disso. Assim, como a gente é muito colaborativo, muito aberto à colaboração,
Isso permitiu que a gente realmente fizesse trabalhos grandes com diversas agências. Então, a gente fez um reposicionamento grande de seda Boom, no ano passado, passado e retrasado, junto com a Adam Neve de Londres, assim. E foi possível porque a gente era independente, né? Então a gente tocou toda a criação aqui no Brasil, porque era uma coisa muito do Brasil, mas eles eram uma agência global, então a gente tocou o projeto junto com eles e respeitaram a gente do início ao fim do processo, assim como uma agência quase assim, cara, do mesmo, vamos dizer, do mesmo tamanho, mas com a mesma capacidade, sabe? Respeitaram a gente muito, assim. E foi muito legal conduzir esse trabalho. Então, porque a gente é independente, isso possibilita a gente se encaixar de diversas formas e até em como a gente faz muito projetos com marcas grandes, que não é uma agência um trabalho de FII, assim, uma conta de FII, por ser independente a gente consegue se encaixar de muitas partes, sabe? Então isso possibilita. O que a gente sabe do mercado independente é, cara, você não tem uma conta de um alinhamento global, você não tem uma verba vindo de fora, você não tem uma ferramenta que já está paga pelo grupo que você pode usar, você não tem uma estrutura já que o grupo te oferece, uma estrutura física de uma sede, de computadores, cadeiras e tudo mais. Então, realmente tem um desafio de você montar um negócio do zero, assim, né? Eu acho que ser pequeno, eu acho que pequeno e independente também, eu acho que tem também essa vantagem de, cara, a agilidade, né? A gente consegue ser muito ágil, muito próximo. Acho que eu costumo brincar assim que, cara, com os clientes, que, cara, quem decide está na mesa e não em Nova York, né? Então, assim, quando o cliente me pede um redator, preciso de mais um redator na conta, eu decido na hora que ele precisa mais um redator na conta. Não vai esperar 6 meses, né? Então, é agora. Você precisa agora, então, beleza, está decidido agora. Vou mexer aqui, os pauzinhos você tem agora, né? Então, essas decisões muito mais rápidas, muito mais próximas. A gente é realmente muito próximo dos clientes porque a gente é pequeno, assim, né? Então, eu estou no dia a dia, eu estou no job, eu sei os jobs que estão acontecendo agora, né? Eu estou participando deles, eu sento ainda, escrevo, faço texto, escrevo texto. Então, assim, acho que o cliente faz, pô, às vezes vem cliente, hoje a gente estava conversando disso aqui, a cliente falou assim, cara, eu precisava levar um texto para o meu líder aqui, precisava que você escrevesse. Eu falei, não, beleza, daqui que a gente faz, eu faço aqui, hoje mesmo de tarde eu já mando para você, a gente senta junto numa sala de debate junto. Então, ter essa possibilidade de ser pequeno, uma estrutura gigante, impossível, praticável. Isso e por conta das demandas também, assim, cara, você tem, né, imagino, trabalhei em agências grandes, dezenas de coisas para fazer, jobs gigantes, não tem como você estar em todas as coisas, né? E eu acho que aí ter uma agência 100% negra, eu acho que assim, foi um olhar que a gente teve de trazer realmente essa criatividade para a linha de frente, assim, da propaganda. Sacou? Eu acho que é o que gera o nosso diferencial hoje, assim. A gente, é curioso isso porque a gente nunca, apesar de lançar a agência como uma agência 100% negra, a gente nunca ficou falando isso nos jobs, ou nos pitches, ou nos clientes. A gente sempre falou e a gente sempre fala sobre assim, cara, a gente é uma agência que traz a conexão com o Brasil real e profundo para as marcas. Então, porque nós somos uma agência 100% negra e, cara, o Brasil real e profundo, ele é em sua maioria, sua maior população, pessoas negras brasileiras, negros e brasileiras, né? E a gente tem muito desse olhar assim, cara, somos negros brasileiros, nascidos e criados nas periferias do Brasil. A gente trabalha nesse modelo que a gente é totalmente remoto, então tem pessoas... hoje o meu principal redator, ele é do interior de Minas Gerais. Então, o cara não está aqui em São Paulo, está lá, vivendo lá. Eu tenho um diretor de arte que está em Maricá, no Rio de Janeiro. Ele não está em São Paulo, aqui na Faria Lima, andando. Ele está lá em Maricá, vivendo outra coisa, sabe? Então, assim, às vezes eu tô aqui e tá sol, e lá na terra dele tá frio, sabe? Tá outra realidade. Então, por exemplo, quando a gente fez o São João a gente faz todo ano para a Quat, uma campanha de São João, que é o nosso big moment, assim, da marca, e a gente fez uma campanha que a nossa redatora morava lá em Caruaru. Então, assim, não é que ela criou a campanha, ela estava lá. Ela vivia lá. Então, toda vez que entrava numa reunião com alguma pessoa, falava, não, porque lá em Caruaru é assim, é assim, é assim. Ela levantava a mão e falava, não, desculpa, eu tô aqui. Não é assim, não. Então, essa vivência que a gente conecta de verdade. Então, a gente sempre foi para esse lugar e deixamos essa informação das pessoas ficarem e falarem. E, assim, a gente até falou isso. Quando a gente abrir a agência e falar que é 100% negro, a gente não precisa mais falar isso nenhuma vez. As pessoas vão falar por si só. E até hoje, assim, as pessoas sempre colocam isso na frente e a gente sempre fala, isso aí, mas a gente não precisa falar. A gente até brincou assim, será que a gente tira isso da nossa apresentação institucional? A gente começou a tirar para ver se as pessoas iam continuar tendo essa impressão. E elas sempre têm, porque no final, assim, cara, o nosso trabalho está espelhado nos nossos parceiros, né? A gente sempre faz isso, pô, a gente vai dirigir
procurar um diretor, a gente sempre tenta trazer uma diretora negra, a gente vai procurar um fotógrafo, a gente vai trabalhar com parceiro, então a gente sempre está conectando assim, então vai ficando meio óbvio assim, esse trabalho. E eu acho que a gente consegue construir de um jeito um pouco diferente, assim, né? Desse jeito um pouco mais cultural, um trabalho mais cultural, conectado com a cultura. A gente fala muito sobre trazer as marcas para a cultura, mas não como a cultura só como um enfeite ou só como um adereço na campanha, mas realmente a cultura fazendo Genuína. parte da campanha. Então a gente está muito para esse lugar, assim, e esse olhar, mas com esse desafio, sim, que somos independentes. A gente sabe que o mercado de agências independentes hoje é um mercado quente no mundo inteiro. No mundo inteiro, assim, a gente está vivendo um momento de uma crise de identidade nos grandes grupos e um renascimento muito forte de agências independentes, que a gente viu vendo nos últimos 4 anos aí, Mischief, Uncommon e, sabe, dezenas de agências independentes, agências voltando a comprar sua independência. Então, assim, as coisas estão fervendo e o Brasil está acompanhando, assim, tem muita. A gente vem de e você sabe, a gente já conversou sobre isso, a gente vem de quase que de uma leva, assim, de uma jornada de muitas agências independentes fortes, relevantes, criativas que nasceram aqui, né? A gente tem a Monkey Land que nasceu, a gente tem a Dark Kitchen, a gente tem a Magenta, a gente tem a 1111, a gente tem a Euforia, a gente tem Gagana. Então, um monte de agências que nasceram quase que no mesmo momento, assim, né? A Isla, agora, The Juju, então, agências que nasceram no mesmo momento, né? Independentes, pequenas, mas com uma capacidade de entrega com muita excelência, sabe? Com muita qualidade. Muito. E aí você estava tranquilo lá na Gana, e aí você, Resolvi arrumar da sua problema. inquietude, foi criar o Círculo de Agências Independentes, né? E eu queria que você contasse, né? Porque saiu bastante coisa na mídia, mas a história não foi contada a fundo, né? E aí um dos meus desconfortos foi, não, eu preciso trazer o Felipe aqui, porque ele precisa contar isso direito. Cara, essa foi uma loucura. É curioso que a primeira pessoa que eu mandei mensagem sobre essa ideia foi o Tony da Monkey Lens, né? Que é um grande amigo. Eu falei, Tony, pensei uma coisa e mandei mensagem pra ele. Aí ele só respondeu pra mim assim, você é maluco? E aí a gente brinca até hoje por isso, que toda vez ele me manda, ele fala, vou te mandar isso toda segunda-feira, quando você acordar, eu vou te mandar, cara, só pra te lembrar que você é maluco. Porque, na verdade, o meu incômodo maior era você, a- os veículos, e eu não tenho, tenho até sou muito grato, os veículos sempre me trataram e sempre trataram a Gana com muito respeito e com muito carinho, assim, sempre me deram espaço, né? Todos os veículos que a gente tem aqui no Brasil de publicidade, de marketing, sempre me deram espaço, sempre me deram, sabe, falaram comigo, me consultaram, me deram espaço para falar, me deram espaço para entrevista e tudo mais. Mas não é assim com todo mundo, sabe? Tem muita agência fazendo trabalho legal, muita agência fazendo trabalho bom, batalhando por esse espaço, batalhando por esse destaque. E muitas histórias não contadas dessas agências, né? Que estão fazendo trabalhos para grandes clientes. Então, eu, como sou muito fissurado em agências independentes, muitas vezes vi um trabalho, começava a pesquisar e falava, putz, achava que era de uma agência grande, não era. Às vezes entrava numa reunião, tinha uma agência, mas quem é essa agência? Aí, você não conhece, eu ia lá já pesquisar, falava, poxa, que agência legal, pô, os caras têm um trabalho legal, né? E outra coisa, eu comecei a ser muito chamado para julgar prêmios em Manaus. Eu fui no festival lá em Manaus para jogar um prêmio. Eu fui no Colibri, no Espírito Santo. E comecei a ver trabalhos de muitas agências. Eu falei assim, cara, tá acontecendo coisa aqui que parece que... Porque quando você tá em São Paulo aqui, parece que o mundo tá acontecendo só aqui, né? Parece que as coisas só acontecem aqui. As fofocas, as conversas, o mundo da publicidade está só aqui. E quando eu ia para lá, eu começava a ver agências muito maiores do que a Gana, com trabalhos maiores, de muitos mais anos, agência de 20 anos, 25 anos, com 100 pessoas, com trabalhos gigantes. E eu falava, cara, tá acontecendo um monte de coisa aqui, mas isso não... Por que isso não aparece, né? Por que isso não é falado? E ao mesmo tempo eu sempre olhava lá pro A-List, pro Advertising Age lá fora, e tem lá o Small Agents Award que fala disso, né? Dessas pequenas independentes agências, né? Uma premiação que começava ali com 10 funcionários, agências de 10 funcionários. A agência do norte dos Estados Unidos, do sul, de todas as regiões. E eu olho todo ano, eu sou fissurado naquilo. Todo ano eu olho, salvo todos os links das agências, entro no portfólio de todas as agências, vejo o que elas estão fazendo. Aí eu olhava tudo e falava, não, mas no Brasil também tem isso, no Brasil também tem isso, mas a gente não vê, né? Então começou a daí a ideia desse círculo
porque começou, como na verdade começou com essa ideia dessa premiação. Eu falei, cara, eu preciso dar um jeito de juntar as pessoas e a gente fazer um Small Agency Award no Brasil. E aí na verdade eu fui dar uma cutucada no LinkedIn, né, sobre por que não tinha essa premiação. E aí um cara, que aliás agora é um grande amigo, o Alexandre Bassoura, da Audaz, ele falou, tá, legal, e por que a gente não faz? Vamos fazer um MVP e vamos botar pra rodar e vamos fazer. E daí eu fiquei pra mim, caraca, velho, por que eu não faço? Exatamente, por que eu tô jogando, mas por que eu não... Aí eu falei, não, beleza, sentei, fiz um MVP do projeto e voltei, tá legal, agora eu tenho um MVP do projeto. E aí, quem vem junto? Aí todo mundo falou, pô, eu vou. Daí eu montei um grupo, só que, cara, na hora que a gente juntou, na hora que eu juntei todas essas agências, o prêmio virou só uma parte da coisa, porque começaram a surgir diversas outras questões. Questões sobre ferramentas, sobre gestão de pessoas, gestão comercial, sobre estruturação financeira, jurídica, contábil, sobre matches, assim, as pessoas começaram a falar, putz, eu faço uma parte, preciso de uma agência que faz outra parte, e a gente começou a ver que começou a movimentar muita coisa. E aí eu falei, poxa, será que isso não é só um prêmio? Será que isso é realmente uma rede de agências, um grupo de agências que estão juntas e vão compartilhar, né, essas inteligências, vão compartilhar esse conteúdo, assim, e acaba que a gente tem agências ali junto com a gente, que são agências hoje que, para mim, são grandes exemplos de agências independentes, né? Agências são independentes, cara, estão crescendo muito, como a Greens, meu amigo Fábio Menegatti, tá lá, a agência cresce muito, a Tech and Soul do Kalim e do Waitman lá, cara, uma agência impressionante, assim, né? Então a gente começou a ter agências que já estão muito mais prontas, de gente muito profissional, junto com agências mais jovens, de 10 pessoas, de 15 pessoas, também com seus desafios. E aí eu pensei nisso, falei, cara, vamos montar um círculo de agências, e até a ideia do nome círculo vem disso, assim, de ser uma coisa circular, de não ter liderança, ninguém ser maior que ninguém, mas todo mundo poder compartilhar, quase com um círculo mesmo ali. Falei, vamos montar esse círculo que a gente possa compartilhar as nossas dores e as nossas soluções. Porque se eu tenho solução vindo, se eu tenho uma coisa de especialidade já de alguém que está pronto, eu posso compartilhar e melhorar aquilo. E aí eu tenho uma coisa que até eu falo assim, pessoal, pô, você está melhorando o seu concorrente, pô, tal. Cara, eu acho que é melhor pro mercado de agências independentes que todas as agências independentes subam de qualidade e sejam de qualidade melhor, sabe? Porque eu acho que a gente vai conseguir combater ou vai conseguir disputar com as multinacionais de muito mais forte, assim. Eu estava falando assim, quando eu entro em concorrências que é só de agências independentes, que eu chego, tem a Gana, e Tech and Soul, a Green, assim, eu já me dá uma felicidade que eu sei que, cara, quem vai sair dali com essa conta vai ser uma marca brasileira, vai ser uma agência brasileira, que, cara, a grana tá aqui, tá empoderando as pessoas aqui, tá investindo nas pessoas aqui, e não mais uma multinacional, sabe? Então, quando a gente eleva o padrão, é bom pro mercado inteiro. Então, acho que essa ideia do círculo, assim, na verdade, é elevar esse padrão, assim. A gente está ali difundindo as boas práticas do sempre para todas as agências. Imagina que a gente tem 190 agências agora. A gente está falando das boas práticas do sempre para essas 190 agências. Ó, a gente vai fazer parte desse círculo aqui? Sim, legal, mas todo mundo vai seguir essas boas práticas. Porque a gente quer elevar esse padrão. Então, imagina que futuramente a gente vai poder chegar nos grandes anunciantes e falar assim, ó, essas 190 agências aqui, elas são agências éticas, responsáveis, que seguem as boas práticas, que estão comprometidas a entregar com excelência. Então, você pode escolher daqui para sua concorrência três agências. Garantir que seu trabalho fique aqui no Brasil. Então, essa é uma forma muito legal de a gente conseguir crescer o mercado independente para os grandes grupos, sabe? Acho que de alguma forma é um serendipismo, né? Você acertou no que você viu e viu um monte de coisa, né? É, Porque tem muitas dores envolvidas numa história como essa, né? Desde as concorrências que ainda são absurdas, até falta de conhecimento, falta de acesso, falta de grana, de acesso, inclusive de dinheiro para poder viabilizar uma série de coisas, né? E eu acho que é isso, eu acho que vocês acabaram construindo uma coisa que é infinitamente maior do que uma premiação. sim, e eu acho que tem uma coisa também que é a solidão, assim, do pequeno e médio empresário, né? Porque no final é muito difícil ali quando você tá sozinho, né? Você, cara, você não quer compartilhar com ninguém. E aí tem um pouco desse olhar
do nosso mercado que todo mundo é seu concorrente. Então, tu não vai abrir suas dores, suas fraquezas pro seu concorrente. Porque o cara sabe das suas fraquezas. Então, como é que é? Quando a gente está num círculo fechado, que todo mundo está tentando se melhorar, as pessoas começam a abrir suas dores ali, começam a abrir suas soluções ali, todo mundo começa a melhorar. Porque, pô, eu vou falar uma coisa aqui, mas depois eu vou colher uma outra coisa ali. Então, eu não vou ficar só quieto aqui, acolhendo tudo. Então, todo mundo começa a melhorar. Eu tô aprendendo um montão de coisa lá naquilo que eu não sabia, assim, conhecendo um monte de gente, aprendendo um monte de coisa, conhecendo um monte de gente interessante. E também juntando capacidades, né? Uma coisa que eu acredito muito, e que foi até o Carlão da Dark Kitchen trouxe muito desse olhar, é desse olhar de colaboração, assim, poxa, se uma multinacional hoje entra numa concorrência porque ela tem uma estrutura inteira, né? Então, assim, pô, sei lá, grandes grupos, eu tenho uma agência de publicidade, mas eu tenho estrutura de social, eu tenho a estrutura de influência, eu tenho a estrutura de mídia, e ela entra numa concorrência com todo o seu potencial de grupo, por que não a gente conseguir, dos anunciantes, o aval, da gente entrar numa concorrência coligando os nossos potenciais? Pô, eu acredito muito na nossa entrega criativa, mas eu posso ter um parceiro que tem uma entrega de BI muito forte, eu posso trazer um outro que tem uma entrega de eventos muito forte, posso trazer outro que tem uma entrega de influência muito forte, a gente monta um pool aqui e, cara, a gente consegue entrar nessa concorrência e fazer o revenue share aqui disso depois do nosso lado. E o cliente vai ter essa oferta inteira dessas agências coligadas, né? Então, por que a gente não pode propor novos modelos assim para o mercado? Então, talvez a gente está discutindo muito novo modelo, eu acho que a gente, Felipe, particularmente, acho que a gente ficou e ainda fica perdendo muito tempo discutindo o modelo, porque o modelo do BV, o modelo da compra de mídia, cara, como se o problema tivesse ali, mas, cara, talvez tenha outros modelos que a gente possa discutir no nosso mercado, que não acho que a discussão é essa, sabe? Cara, tudo bem, tem esse modelo aqui, mas será que a gente pode coligar aqui e entrar dessa forma, né? Será que, poxa, a gente pode dividir as ferramentas que são muito caras de compra de mídia em um pool de agências, ser autorizado pelo SEMP, ser autorizado pela aba, ser autorizado pela ferramenta, e a gente tem todas as ferramentas dividindo algumas, todas essas agências dividindo algumas ferramentas, mas que elas consigam ofertar isso para os clientes e também participar dessa compra de mídia. Modelos que a gente pode discutir que podem nascer dali, sabe? Então acho que a gente tem muita coisa para construir. É muito recente ainda o círculo, muito recente. Não tem nem um mês assim que a coisa está acontecendo. A gente está organizando muito rápido, coletivamente. E eu acho que a gente, cara, no mínimo a gente vai sair com algumas boas provocações assim para o mercado, sabe? Vocês já são quase 200, né? Tem espaço para mais gente? Cara, essa é uma boa pergunta, assim. Me perguntaram isso outro dia, cara, a gente vai fechar em algum momento, tipo, fechar nesse momento, assim, já parou um pouco, assim, aquela busca de todos recebendo milhões de mensagens, eu quero participar, eu quero participar. Já parou um pouco. Eu acho que também tem outra coisa agora que é essa formalização, né? Tipo, só, beleza. Então, o que que a gente entende como agência independente aqui no Círculo, né? Então, que regras que a gente vai ter que seguir, que coisas que a gente vai ter que adaptar como uma linha de corte aqui para ser membro. Eu acho que isso também vai acabar tendo aquele momento de ajustar as peças, assim, sabe? Acho que veio muita gente, mas a gente vai ajustando as peças que vai acabar tirando um pouco, assim, de pessoas. E aí talvez isso a gente vai ter entrando mais gente, saindo mais gente. Acho que um desafio que a gente tem ainda é juntar mais coisa minha, mente pessoal mesmo. Eu acho que queria trazer mais agências do norte, assim, sabe? Eu acho que tem muita agência legal no norte do país que eu acho que eu não consegui acessar, não consegui conversar, não consegui explicar, né? Eu acho que ainda tem também e eu acho que foi a gente aqui do Sudeste que causou isso, mas tem uma resistência ainda da galera do Norte, do Centro-Oeste, nos movimentos que surgem aqui, tipo, mais uma coisa que eles estão fazendo para eles mesmos. Então acho que eu tô muito empenhado em falar com o pessoal lá do Norte, do Centro-Oeste, para trazer mais agências. Lá falou, cara, vamos trazer mais agências, vamos participar, vamos construir também, porque é importante. Então tô nessa jornada, acho que esse espaço talvez seja para essa galera, assim. Agora vamos voltar um pouquinho para Gana. Conta como é que está o momento da agência e quais as novidades que a gente pode esperar. Cara, a gente está num momento muito legal, importante assim na Gana, porque assim, a gente vai fazer 5 anos, né? Então tá naquele momento da agência assim
estruturando algumas coisas que, cara, isso aqui deu muito certo, é muito legal, assim. Outras coisas que a gente queria tentar muito e que, pô, cara, sempre. No começo de uma agência, assim, de uma empresa, que vai acontecendo as coisas muito rápido, né? Você acaba, eu queria, sempre quis tentar uma coisa que nunca deu tempo. Você fica naquela de resolver um monte de coisa, nunca deu tempo. Então, acho que esse ano, assim, a gente começou muito parando para falar assim, cara, vamos tentar isso aqui, que a gente nunca fez, assim. Então, a gente tá colocando um monte de coisa na mesa, de ferramentas que a gente quer criar e de outros braços que a gente quer fazer, assim, de coisas que a gente queria fazer e nunca conseguiu com a agência, assim, porque foi uma jornada muito intensa e as coisas aconteceram muito rápido. Então, esse ano a gente está querendo botar algumas coisas na rua, de braços de serviços mesmo, assim, né? Não é nem de outras empresas, assim. A gente tem até uma outra empresa que é o Oju, que é uma outra empresa que nasceu da Gana, mas é uma outra agência. Mas a gente quer botar braços de serviço mesmo da Gana, de coisas que a gente possa oferecer, de consultoria, de coisas que a gente possa oferecer de outros braços, assim. Então tá muito legal poder fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, cara, novos trabalhos, assim, novos desafios com novos clientes, assim. Acho que vai ser uma campanha agora, ainda não posso falar o cliente, mas a gente está fazendo, está sendo muito legal, assim. Cliente, sabe, esse clientão brasileiro, conecta mesmo, assim, com dona de casa, Brasil de verdade, assim, coisa que a gente gosta, assim. Então parece que nasceu pra gente, assim, a gente tá sendo muito feliz em fazer. Cada reunião que passa, a gente fala, caraca, cara, isso aí tá muito legal. E é o que a gente gosta de fazer, cliente tá feliz. E a gente, cara, tão incrivelmente, assim, isso nunca aconteceu. É a primeira vez que acontece na Gana, assim, mas a gente tá sendo chamado para muita concorrência, cara. Que é bom e é ruim, né? Concorrência é difícil, né? Que a gente trabalha pra caramba, mas ao mesmo tempo é bom, né? Porque, tipo assim, cara, que legal que as pessoas estão olhando pra Gana e vendo o potencial da gente ser chamado para concorrências, né, cara? A gente tá sendo muito consultado, assim, esse começo de ano, assim, do final do ano, assim, dezembro pra cá, a gente foi chamado para bastante concorrências do mercado aí. A gente tá fazendo, algumas não saíram resultado ainda, então a gente ainda tá esperando, mas, cara, foi uma coisa meio nova, assim, pra gente. A gente foi chamado para poucas concorrências, assim, nesse período da Gana. Sempre assim, pô, vamos fazer um projeto, a gente se conheceu e, poxa, viramos agência, assim, né? Mas esse ano foi muita concorrência, assim, então tá sendo uma coisa legal de conhecer novas pessoas também, novos clientes. E de resto, assim, essa jornada da prospecção de agência, né? Tô sempre falando com gente, um monte de gente para conhecer, um monte de gente para apresentar a agência. Hum, Sabe aquela quando você quase que a casa nova, né? Assim, agora que a gente reorganizou a agência, essa coisa de ter, pô, ter uma nova apresentação institucional, novas credenciais, botar os novos cases. Então tô naquela de, cara, quero mostrar isso pra alguém, sabe? Aquele jeito assim, cara, queria contar isso logo pra alguém. Então tô animado com essa parte, assim. E uma galera nova, assim, eu acho que teve uma natural de agência, né? 5 anos, mudou a cara um pouco de quem tá na Gana, assim. Então tem uma galera nova, assim, na agência, um sangue novo, assim, uma galera diferente, construindo coisas diferentes. E isso também é uma coisa. Eu estou empreendendo há pouco tempo, né? 5 anos. Já vivi isso em muitas agências, assim, né? De trabalhar e ver que mudar a galera, você vê que mudou o jeito da agência, assim. As coisas que a gente já faz mudou de jeito. Eu acho que eu tô vivendo isso agora na Gana, assim, né? Parece que as coisas que a Gana faz mudou de jeito agora com as novas pessoas, sabe? Então tá sendo gostoso. Legal. Então, já que você fez esse speech tão bonito, aproveita agora, vamos fazer um momento público aqui, que é mais que justo. Por que trabalhar com a Gana? Olha, que oportunidade você me deu agora. Então você que está assistindo aí, aquela ali é minha câmera, né? É, Você que está exatamente. assistindo aí, olha, trabalhar com a Gana. Primeiro que a gente é muito legal, tá? Então, eu falo sempre começo falando só, a gente é muito legal. Então você vai ter momentos bons de trabalho. Trabalho não pode ser só um momento ruim, difícil, né? Eu falo muito isso, cara, a gente é legal porque o trabalho já é trabalho, né? Não é passear no parque. Então a gente procura ser muito legal, muito parceiro. Mas assim, a gente tem um trabalho que é muito próximo do cliente. Além de ser conseguir fazer com agilidade, a gente tem muita proximidade para entender, para co-criar, assim. E é engraçado, é curioso, né? Porque a gente leva essa cocriação muito a sério e às vezes choca um pouco as pessoas, assim, tipo, ficar legal, vamos abrir aqui, então vamos escrever esse manifesto junto, você quer mexer? E os clientes dizem, não, mas eu não. E quem sou eu para mexer no seu? Eu falo, não, cara, fica à vontade. Você é o dono da marca, você conhece a marca mais que eu, vamos fazer. Então a gente tem esse espaço aberto de cocriação, de estratégia, de campanhas, assim. Eu acho que um pulso do Brasil real e profundo muito forte, assim, cultural mesmo, assim, de aproximação. A gente tem
esse olhar, assim, bem uma linha divisória. A gente faz isso com todas as contas de a diferença de aproximação cultural, de apropriação cultural, assim. Como sua marca se aproxima da cultura, né? Como sua marca consegue entrar na cultura e não se apropriar dela. Então a gente tem muito esse olhar muito forte. A gente tem ferramenta que a gente chama de pulso das ruas, que a gente fala todos os jobs, cada coisa que a gente fala com consumidores reais sobre aquele trabalho, sobre aquele briefing, sobre aquele job, não só sobre a marca no geral. Então a gente está muito conectado com esse Brasil de verdade que está rolando assim. Então acho que trabalhar com a Gana hoje é uma vantagem para você oferecer seu produto para esse Brasil. Está cada vez mais difícil a gente conseguir conectar com as pessoas, vender produtos. Então você tem uma agência que está muito junta com você nos seus desafios, junta com você em construir a sua marca. Eu acho que é um pouco do que a gente faz com a Gana, assim, com os nossos clientes hoje lá, sabe? Quat, White Horse, Caju, a gente tem diversos trabalhos, a Unilever que trabalha com a gente, Netflix. Então a gente vai estar fazendo um trabalho que realmente conecta com essas pessoas, sabe? E aí eu acho que essa é a vantagem de trabalhar com a Gana. E venham, vamos falar, vamos conversar. E uma coisa que a gente está fazendo muito agora, já que a gente está falando desse momento novo, que eu estava empolgado, é essa coisa de conseguir não só oferecer esse trabalho full service assim, da agência, mas de conseguir quase que dar um split assim, em várias coisas. Se eu consigo hoje, a gente tem modelos que a gente consegue plugar e entregar só a estratégia de uma marca, a gente consegue plugar e entregar só a parte da criação, a gente consegue entregar só a parte de social, a gente consegue entregar só a parte de conteúdo, quase que como somos uma agência só, mas também somos várias partes desse corpo, assim, né? E a gente consegue se plugar. E a gente demorou um pouco para fazer isso porque a gente queria ter cases para mostrar que, olha, a gente consegue fazer isso e tem uma experiência comprovada, sabe? Então agora não é mais só um discurso, a gente realmente já fez isso, já experimentou isso diversas vezes, entrar só como estratégia, entrar só como conteúdo, entrar só como social, entrar só como criação e entrar como agência inteira. Então hoje a gente tem essas soluções diversas, assim. Cara, obrigado. De Pô, verdade que você ter isso. aceito esse convite. Nossa, Vim aqui imagina. contar um pouquinho tua história, da história da Gana, da história do circo. Desejo de verdade muito sucesso. Você e teu time merecem. Pô, obrigado. Eu agradeço muito o espaço. Falo sempre com você, não é da boca para fora, assim, o carinho e o respeito que vocês sempre me trataram e sempre tiveram comigo, eu agradeço demais, assim, agradeço sempre o espaço que vocês me dão, agradeço sempre as conversas, a gentileza que vocês me tratam e vou cobrar a mentoria lá, a participação de vocês lá no circo. Você apontou para ali e falou que ele, ó, isso aqui você pode utilizar lá e vou cobrar, porque tem muita gente legal lá e que vai adorar uma palavra da academia lá, de verdade. Então, Estamos brigadíssimo. ansiosos, Pô, Felipe. brigadíssimo. É isso, queridos amigos. Um papo delicioso como esse. Semana que vem a gente espero trazer alguém aqui tão legal quanto o Felipe, que a gente acabou de bater um papo. E é isso.